A Lindaci Reis se tornou a nova advogada da Ronda do Consumidor logo após a saída de Brendon Godoy e tem mostrado muito profissionalismo e dedicação a cada trabalho prestado. Porém, o que muitos não sabem é que a Lindaci tem uma triste história de vida, onde quando ainda era criança, uma triste tragédia aconteceu em sua casa. Vejam nesse vídeo o relato de como tudo aconteceu com a própria doutora Lindaci. A realidade é o seguinte, né? Foi em 1999, a minha mãe ela era vítima de lesões corporais do meu pai. Que na verdade nem existia o sistema, né, de violência doméstica. Eles foram casados durante 12 anos, né, tiveram 3 filhos, da qual eu sou a mais velha. E durante um período, né, conturbado do relacionamento deles, eles brigavam muito, ele batia na minha mãe, e minha mãe sempre acreditava que ele fosse mudar, não, ele vai ser um homem diferente, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. E ele prometia essas mudanças? Prometia mudança. E o mais interessante era o seguinte, ele não chegava em casa embriagado, não chegava em casa, né, com uso de entorpecentes, nada disso. Ele chegava em casa são do trabalho e as coisas não foi feito do meu jeito, não tem feijão cozido, e ficava agressivo. Sim. E batia nela, né? E ela, não, ele vai mudar, eu sei que ele vai mudar, eu vou dar mais uma oportunidade. E ela deu durante uma década, né, oportunidade para ele mudar. E essas decisões da sua mãe de dar oportunidade para o seu pai mudar, era influenciada também por pessoas? Pessoas diziam, porque existe muito isso, né? Existe muita influência. A influência era mais da família dela, né, da mãe, que falava que o casamento não poderia se dissolver desse jeito, né? Que ela tinha 3 filhos para poder cuidar, o que seria dela. Sim. Um pouco também da influência religiosa, né? Como assim você vai divorciar? Não pode? Não foi para isso que Deus fez o casamento? Na verdade, uma visão distorcida, né, do casamento. Porque da mesma forma que Deus não fez o divórcio, Deus também não fez a violência, né, para a pessoa viver debaixo de violência constante. Exatamente. E vocês tinham quantos anos na época? Na época eu tinha 11 anos, o meu irmão mais novo com 6 e a minha irmã do meio com 7. Tá. Aí, ok, nesse contexto, né, de uma violência continuada, a sua mãe oportunizando, acreditando, né, nas promessas que teu pai, promessas de mudança. Depois disso, o que aconteceu, doutor? O que aconteceu? Quando foi em 1998, a minha mãe resolveu pedir a separação, né, para ele, judicial. Por que separação? Porque na época o divórcio era previsto na Constituição. Não tinha uma lei ainda que regulamentava o divórcio no nosso país. E ela entrou com a separação judicial. E ela ficou durante 1 ano, mais ou menos, para poder ver se realmente era isso que ela queria. Porque a lei pedia um espaço de tempo, né, para a pessoa pensar, refletir, se quer realmente se divorciar. Ou seja, a própria legislação incentivava essa permanência, né? Obrigava a pessoa, né, a permanecer naquele vínculo, até ela decidir se realmente ela queria ou não divorciar. Sim. E quando foi no dia, né, na madrugada dela assinar o divórcio, que ela ia assinar o divórcio no dia 8 de março, foi incrível que pareça, no Dia das Mulheres, ele foi e matou ela nessa madrugada. E o que mais nos marcou, que ele não matou ela com arma de fogo, né, ou arma branca, que é a faca, não, ele matou ela estrangulada com as próprias mãos. E aí você, uma criança de 11 anos, eu me lembro que, esparsamente, doutora, você, quando nós estudávamos, você me compartilhou a parte dessa história, e uma coisa que me marcou, tanto é que eu fiquei realmente assim, quando você compartilhou lá no Instagram, eu falei, uau, primeiro é uma coragem, parabéns a você por compartilhar isso, e é uma excelente ferramenta para que outras mulheres que talvez estejam na mesma situação possam se despertar. Mas lá, à época, quando você compartilhou comigo, foi mais superficial, provavelmente você não sentia muita ainda liberdade de abordar, né, porque é um contexto de muita dor, mas algo ficou muito marcado na minha cabeça, que você falou como foi que você presenciou isso, né, porque eu acho que você chegou do colégio, estava... Sim, foi mais ou menos isso. O que ele fez? Depois que ele estrangulou ela, ele deixou o corpo dela esticado sobre o sofá e tampou o rosto com o cabelo e secou, né, o sangue que tinha saído pela boca. E eu
vi ela deitada no sofá, na minha cabeça ela estava dormindo. Por quê? Eles estavam separados de corpos, não dormiam mais, né, no mesmo quarto. E eu levantei, arrumei o meu irmão, levei ele para a escola e deixei a minha irmã em casa. E fui para o colégio. E quando eu cheguei no colégio, mais ou menos às 9 horas da manhã, recebi uma ligação de uma vizinha contando que minha mãe estava passando mal e era necessário eu voltar para casa para poder ajudar ela. Então eles estavam em processo de separação judicial, separados de corpos, mas morando na mesma casa. Morando na mesma casa. E aí você sai, vê a sua mãe lá, acha que ela estava dormindo, vai para o colégio. Vou pro colégio. Recebe a ligação, entendi. Isso, recebi a ligação, voltei para casa, né, para poder ajudar. Aí quando eu cheguei em casa, eu descubro que ela estava morta. Ai, meu Deus. Entendeu? E assim, eu não sabia, né, uma criança de 11 anos, eu não sabia o que eu ia fazer, onde estava o meu pai, por que meu pai não estava lá, por que ele não estava ajudando a minha mãe. Não te falaram Não que me ele era o falaram nada. autor, né? É, porque na verdade ninguém sabia que ele era o autor naquele momento. Porque na cabeça das pessoas que foram lá socorrer, ela tinha um problema de coração, porque estava com os braços roxos, então ela teve um ataque, né? Aí quando, né, a polícia veio e fez né, todo o levantamento, viu que ela tinha sido estrangulada. Entendeu? Aí você pensa bem, Benoni, 3 crianças com o corpo, né, da mãe na sala, sem saber o que fazer porque os parentes mais próximos moravam em Belo Horizonte, isso aconteceu no interior, em Coronel Fabriciano, sem o que fazer. Tipo 11 assim, anos. 11 anos, uma criança de 6, outra de 7. Só vendo o corpo lá. Da mãe. E ele fugiu? E ele fugiu. E o mais triste de tudo é que ele fugiu, está foragido até hoje, há mais de 24 anos, e o crime prescreveu. Prescreveu. Porque prescreve em 20 anos. Prescreve em 20 anos, pela antiga lei. Sim. Tá. Não vou te perguntar como você sentiu, né, doutora? Porque eu acho que isso é óbvio. Depois disso, você meio que assumiu uma figura materna de seus irmãos, né? Exatamente. Eu assumi a figura materna e paterna ao mesmo tempo. Porque desde então nunca mais viu Nunca mais. O seu pai.